patética, a irônica afirmação de Faraó. Já viu alguém tentando manter a pose depois de ter perdido tudo? Você já viu aí alguma ironia em brincadeiras entre marido e mulher, por exemplo? Não sei, eu não sofro nas mãos da minha esposa não, mas o Instagram manda umas piadinhas lá para mim de vez em quando. E uma delas que eu vi recentemente tem tudo a ver com isso. Não tem nada a ver com a gente, viu, meu bem? Mas a piadinha era assim: a esposa chegou para o marido e falou: olha, nesse fim de semana, a minha tia, a irmã da minha avó, está chegando aqui em casa e nós vamos levar ela no museu, porque ela quer ver aquela exposição assim, assim, e depois nós precisamos levar ela naquela lanchonete que eu prometi e ela está esperando, e depois nós vamos visitar a prima dela que está não sei aonde. Aí o marido olha para ela, coloca o jornal com raiva assim, no sofá e fala: você está pensando que eu sou o quê? Você está pensando que eu sou homem mandado de mulher? Nós vamos fazer aqui nessa casa o que eu mandar. Se sua tia está vindo aqui, não vai ser do jeito que você está querendo não. Nós vamos primeiro levar ela para visitar a sua tia, a irmã dela, porque está precisando. Depois nós vamos lá naquela lanchonete. E depois nós vamos no museu. E papo encerrado. Aí a mulher fala: então tá bom. O Faraó está fazendo isso agora. O Faraó chega para Moisés e chega para Arão aqui no texto que nós lemos e fala: levantem-se, saiam do Egito, levem as suas coisas. Só bravata. Ele não aguenta mais nada. É um falido. É alguém que foi detonado por Deus, não sobrou nada. E ainda está fazendo pose de mandão. Deus quebrou o orgulho de Faraó aqui. E quebrou completamente. E enquanto Faraó é quebrantado, o povo de Israel é salvo. E Deus faz com que esse evento extraordinário, singular na história do seu povo, seja lembrado através de cerimônias. Deus gosta muito disso. Deus nos manda lembrar. E o povo de Israel era chamado a lembrar esta ocasião através do cerimonial da Páscoa. A 10ª e última praga, quando finalmente os filhos de Israel sairiam do Egito, é introduzida com a ordenança de uma cerimônia muito específica. Na verdade, 2 cerimônias muito específicas que vão lembrar todos os fatos históricos construídos por Deus para que Faraó finalmente libertasse o povo de Israel. E essa cerimônia aqui prepara o povo de Israel para se lembrar constantemente dos feitos poderosos de Deus em seu benefício. Nós já estudamos o capítulo 12 nos seus versículos iniciais, quando a Páscoa é instituída. E nós já vimos a significação de vários dos detalhes ali. Eu não vou me demorar aqui, mas farei uma brevíssima recapitulação. Deus está mostrando agora, neste último sinal, que Ele está fazendo um juízo não apenas sobre o Egito, mas Ele está fazendo um juízo sobre o pecado. Ele está salvando o povo de Israel não apenas da escravidão, mas salvando o povo de Israel da sua santa e justa ira contra o pecado. E agora o que acontecerá na batalha de Israel contra o Egito é, na verdade, uma exemplificação daquilo que acontecerá na batalha de Deus contra o pecado, contra o diabo, contra a morte. E assim Israel não precisa tão somente se proteger do Egito, mas Israel precisa se proteger da santa, justa ira de Deus. Não haverá apenas uma libertação física acontecendo, mas haverá também uma libertação espiritual. E o que nós vemos então é que Deus ordena que aqueles israelitas se preparem para uma noite em que, ao mesmo tempo em que eles serão salvos, o Egito será condenado. E é assim ao longo de toda a Bíblia que o povo de Deus é salvo. Quando Abraão sai do Egito salvo, o faraó recebeu o juízo de Deus. Quando Noé e os seus filhos são salvos na arca, o mundo rebelde contra o Senhor pereceu no dilúvio. E assim acontece também, porque a nossa salvação e a nossa libertação implica também a vitória de Cristo sobre o reino das trevas. Implica que Jesus Cristo venceu o diabo, nosso acusador. Implica na vitória do nosso Redentor sobre o pecado. E assim, nós vamos ver aqui que nesta noite tão especial, Deus ordena que os israelitas marquem as suas casas com o sangue de um cordeiro, macho, de 1 ano, sem defeito,
Um animal muito especial no rebanho, porque um rebanho terá poucos animais machos e muitos animais fêmeas. Porque é assim que os pastores normalmente costumam cuidar do rebanho. A fêmea produz leite, a fêmea reproduz. Um único macho é capaz de acasalar com várias fêmeas. Que macho seria guardado para fazer esse serviço? Um macho que não tivesse defeito algum, para gerar uma descendência de melhor qualidade. Quando esse macho estaria no auge da sua capacidade reprodutiva? Por volta de 1 ano de idade. Deus está pedindo um animal extremamente precioso, para mostrar que é por meio do sangue de seu Filho, o precioso Senhor Jesus, que Ele haveria de nos libertar do pecado. Os israelitas, como pecadores, mereciam a morte, mas a morte recairia sobre o Cordeiro inocente. E para que isso fosse claramente demonstrado, o sangue do Cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas. E quando o anjo de Deus viesse, ele vendo aquela marca, passaria por cima das casas dos israelitas. É esse o significado da palavra Páscoa, conforme inclusive lemos mais tarde no versículo 27, que estamos abordando na mensagem de hoje. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Não tem jeito de Deus relevar o seu pecado e o meu. Não há jeito de Deus simplesmente deixar para lá. Pecamos contra Deus, desafiamos a sua justiça, merecemos a sua ira, e Deus não vai dizer em momento algum, tudo bem, vamos esquecer isso. Sua justiça infinita e absoluta não permite. O que Deus faz é executar alguém em nosso lugar, o Cordeiro. O Cordeiro é entregue ao Calvário, morto para nos salvar, Salvador maravilhoso, conforme nós já cantamos na liturgia desta noite. E então, esse animal seria comido às pressas. E por quê? Porque o povo de Israel sairia do Egito naquela mesma noite. Esse animal seria comido com o povo todo dentro de casa, protegido com a marca do sangue lá na porta, mas vestido para sair, com os lombos cingidos. Cingir os lombos é basicamente amarrar aquela roupa grandona que todo mundo costumava usar, que ia até o pé como um grande saião, e puxar as coisas para cima e dar um nó aqui em volta da barriga, para que você ficasse pronto para andar sem tropeçar. Mas não era assim que as pessoas ficavam dentro de casa, com a sandália no pé, com o cajado na mão, com o lombo cingido. Não era assim que as pessoas costumavam fazer as suas refeições. Mas a Páscoa era uma refeição da despedida, era a refeição da partida, era a refeição da liberdade. E eles comiam com pão sem fermento, com ervas amargas, com a carne de um animal inocente, cujo sangue foi passado na porta, prontos para partir, vestidos para a viagem. E assim, estavam celebrando na terra da escravidão a liberdade que nem sequer haviam desfrutado ainda. Esse é o nosso chamado para vivermos pela fé. Nós comemoramos coisas que ainda não aconteceram completamente. Mas quando fazemos isso, fazemos pela fé, na palavra desse Deus todo-poderoso e absoluto, cujos intentos, cujos planos não podem ser frustrados. Assim, os primeiros 13 versículos do capítulo 12 trataram da Páscoa, desta festa que simboliza a libertação da condenação do pecado e a libertação da escravidão do Egito. Ao mesmo tempo em que o povo recebe a liberdade para deixar de servir a Faraó, recebe a liberdade em relação à condenação justa de Deus quanto ao seu pecado. Assim, chegamos ao nosso texto no verso 14, que é onde começaremos a nossa exposição com maior detalhe hoje. Deus diz aqui aos israelitas: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Veja, isso é algo que Deus quer que seja feito para sempre. E, embora em alguns momentos um estatuto perpétuo possa significar no Antigo Testamento algo que vai se estender por séculos e séculos e que será cumprido na pessoa de Cristo, esse estatuto perpétuo é algo que continua em vigor para nós. Nós ainda fazemos uma refeição na terra da escravidão, anelando por uma liberdade física futura que ainda não nos chegou, celebrando que fomos libertos da condenação do pecado, comendo pão e bebendo do cálice,
um cálice e um pão que representam o corpo e o sangue de um cordeiro que foi morto em nosso lugar. Nós ainda temos esse privilégio e essa ordem de lembrar do que Deus fez por nós. No entanto, o verso 15 começa dizendo assim: 7 dias comereis pães asmos. Pão asmo é um pão sem fermento e é um pão que lembra a história do Êxodo por 2 motivos principais. O primeiro motivo, não dava tempo de fazer comida para a viagem e esperar o pão estufar, o pão fermentar, o pão inchar, para ficar mais macio. Moisés chega ao povo e diz: hoje, nesta noite que Deus vai libertar vocês. Tenham pressa de sair daqui. Tenham pressa de deixar a escravidão do Egito, de deixar a condenação do pecado. Preparem-se com urgência. Então, não façam uma receita de tal ordem que ela não possa ficar pronta a tempo de vocês marcharem em direção à liberdade ainda esta noite. Isso deveria ser entendido por nós também. Quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo que temos pressa. Maranata, vem Senhor Jesus. Esta vida que estamos vivendo aqui, neste mundo caído, marcado pelo pecado, embora haja alguns prazeres que possam nos distrair, esta é uma vida a qual nós não deveríamos estar apegados. Deveríamos estar profundamente ansiosos pela nossa partida. Quando minha família se converteu, eu tinha 9 anos de idade, 8 anos de idade, alguma coisa assim, e cantava-se um hino do Inário Metodista, que talvez você já tenha ouvido. Da linda pátria estou, muito longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Essa frase, quando será que vou, parece meio deprê para algumas pessoas. Esse camarada tem pensamento suicida e parece que ele está com pressa de morrer. Mas a sequência do hino soa ainda mais estranha para alguns. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Adeus, celestes, terrestres esplendores, eu já enxergo o lar. Parece que passarinho, flores e todas as belezas naturais desse mundo não animam o cantor do hino. E não animam mesmo. Porque ele não se permite seduzir por belezas transitórias, o seu coração anseia pela beleza definitiva. E é curioso porque nós temos deixado de cantar estas coisas. Em parte, porque a nossa vida ficou um pouco mais confortável. Em parte, porque nenhum de nós viveu uma grande guerra mundial. Em parte, porque vivemos dias de tamanho conforto que a pandemia veio expor a nossa fragilidade emocional e psíquica. Em parte, porque muitos de nós sequer tiveram noção clara do que seria viver uma privação na vida. É capaz que poucos aqui tenham tido algum dia, se é que algum de nós jamais teve, preocupação se ia ter o que comer no dia seguinte. E então a gente está vivendo uma vida mais tranquila e não está com pressa de Jesus voltar não. Está quentinho o ninho aqui, está tudo bem. Mas a Escritura está nos mostrando aqui que nós precisamos ter consciência do que está acontecendo. Nós não estamos em casa ainda. Nós estamos a caminho de Canaã. Cuidado quando o ninho te parece extremamente confortável. Você é chamado a celebrar a Páscoa cristã através da ceia, comendo do pão que simboliza o corpo e bebendo do vinho que simboliza o sangue do cordeiro que foi morto por você, com pressa de sair daqui. E o pão asmo representava essa pressa. Faz logo o pão. Não dava para viajar do Egito para Canaã pela BR com pista dupla e composto, não é? Gerivá a cada 50 quilômetros. Não tinha isso. Eu estou aprendendo, no Goiás é assim que fala, é o Gerivá, né? Falei certo. Se fosse São Paulo tinha que ser o Graal, mas lá aqui é o Gerivá, né? Não tem. Então, você tem que levar a sua comida e não espere fermentar. É o pão da pressa de ir embora. Você já parou para pensar nisso? Que todas as vezes em que nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha? Como é que anda a sua expectativa da volta de Jesus? Como é que você tem pensado a respeito disso? A gente canta às vezes, né? E logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir. Mas
Se a sua vida de repente está confortável, pode ser que você esteja aí igual a rã dentro da chaleira, sabe? Sendo cozida aos poucos e sendo seduzida aos poucos com os confortos transitórios deste mundo. E o pão asmo está dizendo, você não é daqui. Você está indo embora para um lugar muito melhor, não se acomode. Anseie, deseje, tenha pressa de que esse Salvador bendito se manifeste. Você tem dúvidas de que quando Cristo se manifestar, todos os prazeres que você achou que eram maravilhosos vão te parecer como se nada fossem? Você entende isso? Então o pão asmo é uma figura dessa nossa pressa em deixar a escravidão, em deixar este mundo. Mas o pão asmo também é uma figura da santidade. Porque hoje a gente faz pão com fermento, e eu só posso falar isso ouvindo os cozinheiros, eu não sei fazer pão. Mas quando você fermenta o pão, você compra o pozinho Flashman Royal, e você joga lá um tantinho, acho que é pouco, né? Porque o negócio é poderoso. E aí então, se você colocar demais, agora eu vou usar uma palavra goiana, vai supitar. Essa palavra para mim é sensacional, eu não a conhecia. Se você puser demais, supita, né? Essa palavra é até sonora quando a gente fala. E aí então, o fermento tem que ser administrado com muita eficiência ali, com muito zelo. Mas hoje a gente faz isso através do pó, naquela época não. Naquela época você precisava de um pouco da massa antiga para colocar na massa nova. Como até hoje alguns fazem iogurte natural. Isso eu vi a minha mãe fazendo. Então você coloca lá o leite e deixa o leite meio que estragar mesmo, né? Deixa os organismos vivos do leite começarem a trabalhar ali. E depois você guarda um pouquinho daqueles bichinhos e coloca no leite novo para fazer o iogurte. Bom, o pão que fermentava naquela época era assim, você pegava um pouco do pão antigo e misturava no pão novo. Mas o problema é que Deus queria uma vida completamente nova, em nada ligada à vida antiga para o seu povo. Deus queria que Israel se desconectasse completamente do Egito e começasse uma vida completamente nova na liberdade em Canaã. Liberdade física da escravidão, mas liberdade espiritual do pecado. Porque acontecia uma libertação física, saímos do Egito, mas também acontecia uma liberdade espiritual. Não estamos sendo mortos por consequência de nossos pecados, porque o sangue do Cordeiro nos protege. Então o pão asmo representava a pressa de partir, mas representava também a santidade, a nova vida pura, desconectada de um passado pecaminoso. Essa vida que Deus esperava para o seu povo. E se você lê a estrutura do capítulo 12 de Êxodo, você percebe que dos versos 1 a 13, Deus está mandando o povo fazer a Páscoa. Do verso 14 até o verso 20, mais ou menos, nós temos aqui a descrição da festa dos pães asmos. E do versículo 21 até em diante, você vê novamente o assunto da Páscoa sendo tratado. Ou seja, Páscoa, pão asmo e Páscoa. O pão asmo é uma espécie de recheio desse sanduíche aí. Dando uma ideia muito clara, Deus não quer que você e eu separemos a santidade para a qual Ele nos chama, o anseio pelo seu retorno glorioso, da nossa libertação. A Páscoa é a festa que celebra, éramos escravos, não somos mais. Estávamos condenados, não estamos mais. E agora? Agora a gente vive neste mundo com pressa de ir embora daqui, agora a gente vive neste mundo uma vida completamente nova. Essas coisas caminham juntas. E Satanás obtém uma tremenda vitória quando ele consegue convencer você de que elas podem caminhar separadamente. Quando você diz assim, pronto, já saí do Egito. Pronto, o anjo destruidor de Deus não entrou na minha casa, não matou meus primogênitos, eu escapei vivo, eu fui liberto pelo sangue do Cordeiro, eu fui perdoado de meus pecados, eu não vou mais para o inferno. E agora? Agora calma, agora relaxa, agora curte o Egito e tudo que ele tem para te oferecer. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando, anseie pelo seu Salvador, tenha pressa de ir para o descanso definitivo, anseie por estar com Ele e busque, acima de tudo, uma vida de pureza e de santidade. Isso era tão importante que a Páscoa era para ser celebrada uma vez por ano, sempre no mesmo dia em que os israelitas deixaram o Egito, o dia 14 do mês de Abibe.
Abib era o mês que estava normalmente no meio do ano. E Deus diz, o calendário agora vai mudar. Abib será o primeiro mês do ano, porque toda a sua história começa com a sua libertação. Mas depois da celebração da Páscoa, por um dia, haveria uma festa de 7 dias, como diz o versículo 15 de Êxodo 12. 7 dias, durante os quais eles não comeriam pão com fermento algum. A ideia era, inclusive, que a casa fosse esvaziada de todos os pães antigos. Você sabe que dá para fazer muita coisa com pão velho, não sabe? Chega na época do Natal, torrada fica disputada para fazer rabanada, não fica? Tem gente que usa o pão velho para fazer torrada, torra e guarda, porque conserva por mais tempo. E o pão velho podia muito bem ser usado para fazer fermento. Pois Deus diria, não, limpeza espiritual, faxina completa. Vocês vão tirar todo tipo de massa velha de pão de dentro de suas casas. E vocês vão ficar com a casa completamente limpa de todo tipo de fermento por uma semana. E vocês vão comer pão asmo durante essa semana inteira, para se lembrarem de que eu os chamei à pureza e à santidade. Essas coisas são tão conectadas no pensamento bíblico, que em vários momentos, quando se fala a respeito da festa dos pães asmos, está se falando a respeito da Páscoa. Se você vai aos evangelhos, por exemplo, e você pode pesquisar depois, quando se fala, por exemplo, que Jesus celebrou a última Páscoa e a primeira ceia, é dito que ele estava fazendo os preparativos para a festa dos pães asmos. Tão conectadas são essas coisas no pensamento bíblico. Você não foi salvo para viver a vida que você quiser. Deus não tirou Israel do Egito para uma vida que eles bem entendessem. Deus não entregou a eles a terra de Canaã para que lá se esbaldassem em seus pecados e idolatrias. Não. Deus deu a eles a Páscoa, mas deu a eles também a festa dos pães asmos. Deus deu a eles a liberdade, mas também ordenou a eles a santidade. E há aqui, portanto, algo que deve caminhar em conjunto. A Páscoa é algo que nós não podemos produzir. Não se trata de nossa responsabilidade. O que é que os filhos de Israel fizeram? Eles apenas e tão somente confiaram no cordeiro que morria em seu lugar. Eles obedeceram por meio da fé a uma ordem simples de passar o sangue do cordeiro na porta. Mas eles não mataram um único egípcio. Eles não combateram um único soldado de Faraó. Eles não foram com Moisés até o faraó para ouvirem a ordem. Nada disso fizeram. Foram salvos pela ação soberana do Senhor. É assim que nós cremos que a nossa salvação é produzida. De maneira monergista é o termo teológico. Ergo é a palavra grega para trabalho. Por isso que aquela bicicleta que você fica pedalando sem sair do lugar e que mede o quanto que você já transpirou, se chama bicicleta ergométrica. Ela mede, métrica, o seu trabalho, o seu ergo. A salvação monergista é aquela em que Deus trabalhou sozinho. Trabalhou, monoergo. Deus trabalhou sozinho para te libertar. Foi assim que ele fez no Egito e é assim que ele fez em Cristo. Nossa salvação não depende de nossa obra. Até mesmo a fé pela qual nós nos apropriamos dos benefícios do sacrifício de Jesus, nos é dada. Nós somos salvos pela graça mediante a fé e essa fé não vem de nós, é um dom de Deus. Não fizemos nada para que ninguém se glorie. No entanto, apesar de sermos salvos por uma salvação monergista, Deus está nos chamando a uma santificação sinergista. Sinergista, esse sim que vem antes da palavra ergo, sinergo, é o mesmo sim de sinfonia, quando vários sons estão tocando juntos harmoniosamente. Ou de sintonia, quando duas pessoas estão no mesmo caminho. Ou seja, sim envolve pluralidade. E se a salvação é monergista, a santificação é sinergista. Você não conseguirá produzir tudo sozinho, mas você é responsável por isso. Você é responsável por tirar o fermento da sua casa. Você é responsável por tirar o fermento da sua vida. Você é responsável para que aquilo que Deus fez na cruz e na Páscoa, libertando você da escravidão do pecado, não seja vilipendiado, não seja desprezado, não seja profanado, não seja corrompido por sua atitude de desprezo. Quando entendemos que Cristo morreu por nós, que Ele é o nosso Cordeiro Pascal, nós não podemos viver em pecado.
Veja que o apóstolo Paulo toma estas coisas como modelo quando nos fala lá em 1 Coríntios, texto que estudamos hoje pela manhã, que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E agora nós somos chamados para viver como uma nova massa, sem fermento. E devemos celebrar com os pães asmos da sinceridade e da verdade a nossa redenção em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo também está nos mostrando a interpretação final de tudo aquilo que está sendo desenhado no livro do Êxodo. Deus não salvou você para você viver do jeito que você quer. Deixe-me contar, você não é seu, eu não sou meu. Nós não fomos libertados para fazer o que bem entendemos. Nós somos colocados na situação de uma liberdade que deve ser usada para a glória de Deus. E aqueles que zombam disso, na verdade, estão atestando que não foram salvos de verdade. Veja o que acontece posteriormente. Israel é liberto da escravidão e é levado para a terra de Canaã. Mas quando chega lá, aquele povo simplesmente usa a terra da liberdade para afrontar a Deus e cometer idolatria. O que é que Deus faz em seguida? Manda o povo para o cativeiro outra vez. Não no Egito, mas desta vez na Babilônia. É como que dizendo, eu não libertei ninguém para que estas pessoas me desafiem e pequem contra mim e vivam em pecado. E eu quero que vocês se lembrem que só tenho o privilégio de estar nesta terra abençoada, santa, por causa da minha benignidade. E cabe a vocês viverem em santidade diante de mim. Havia uma cerimônia que judeus acabaram instituindo, não bíblica, mas que lembrava esta ideia. Se você depois pesquisar na internet, você pode encontrar. Pesquise lá por festas dos pães asmos, judaísmo contemporâneo, e você vai encontrar que judeus até hoje, eles fazem uma cerimônia, nessa época da Páscoa, em que eles saem pela casa com velas acesas, procurando fermento. E que os pais têm o costume de esconder pedacinhos de pão velho na casa, para fazer disso uma pedagogia para os seus filhos. Como que dizendo, filhos, nós precisamos vasculhar a nossa alma em busca, na procura do pecado. E onde nós encontrarmos o pecado, nós precisamos ser zelosos o suficiente para não permitir que o pecado cresça na nossa vida. E o judeu então usa a vela como um simbolismo de uma lanterna, de quem está à procura do pecado, e faz isso com os seus filhos. Veja como Deus aqui está mais uma vez destacando o aspecto didático da família na comunicação da fé. Quando o seu filho no futuro te perguntar, o que você está comendo aí? Você vai dizer para ele, eu estou comendo o sacrifício da Páscoa, de quando o Senhor nos tirou do Egito. E quando seu filho te perguntar, por que a gente está comendo pão sem fermento? Você vai explicar para ele. E aí o judeu então incorporou essa tradição, não determinada por Moisés, mas incorporou essa tradição de buscar pão na casa com a vela. Você sabe bem que depois que a Páscoa judaica se cumpriu na pessoa de Jesus, houve a associação de ovos com a Páscoa. Muita gente demoniza o ovo. Eu tenho que, para mim, que realmente a ênfase não deve estar no ovo. Mas é preciso admitir que, ao menos na sua origem, a ideia do ovo, ela era simbólica. Alguns dizem que o ovo é um símbolo de vida, e a Páscoa, portanto, é um símbolo da vida. Outros vão até a tradição judaica e dizem assim, o povo de Israel se identifica muito com o ovo, porque quanto mais o povo de Israel foi oprimido, mais ele resistiu. E quando você esquenta o ovo e você abre o ovo, ele está lá dentro mais forte, porque agora ele está cozido. Só que a Páscoa não foi feita para exaltar o povo de Israel como um grande povo vitorioso e resistente, mas sim Cristo. Outros vão dizer que o ovo é uma promessa de vida e que, da mesma forma como Jesus abriu a porta do sepulcro para escapar, o pintinho precisa quebrar a casca do ovo para sair e trazer uma nova vida. E assim, se bem intencionados, como me parece, se corretos ou não, é uma discussão diferente. Isso virou uma indústria, um comercialismo que nós devemos combater com certeza. Mas o ovo acabou sendo incorporado como algo associado à Páscoa. E depois que inventaram o chocolate, aí o negócio desandou bastante, né? Mas você já teve em algum momento na história da sua vida algum tio? Eu tive isso, porque eu tive tios e uma família muito católica, e eu me lembro de uma festa de Páscoa, quando eu era criança, em que a minha tia, já falecida, escondeu diversos ovos de Páscoa pela casa, e a gente tinha que sair procurando. Você já ouviu falar disso? É uma mistura do ovo
com a busca pelo fermento na festa do pão asmo. Deu para entender a bagunça, como foi que a coisa chegou aonde chegou? E a questão toda é, você não precisa procurar por chocolate não foi isso que Deus estava falando. Deus estava falando assim, busca a sua vida, faz aquele autoexame consciente para descobrir se você de fato está acobertando algum pecado e tratando aquele pecado com tanto carinho que ele se torna algo precioso para você, algo naturalizado para você, algo que você já não está nem chamando de pecado mais, você chama de um gosto, de uma preferência, de uma questão que é só sua com Deus, algo que Deus vai entender, uma afeição desequilibrada, alguma coisa que tem sido normalizada na sua vida e que Deus está convidando você a abandonar. Algo que você não pode contar para ninguém que você faz. Algo que você até faz, mas não posta, não compartilha. Algo que você faz, mas não comenta com o seu cônjuge. Algo que você faz, mas não gostaria que os líderes da sua igreja tivessem conhecimento. É desse tipo de coisa que a festa dos pães asmos está nos falando. Deus está nos convidando a vasculhar os cantos de nossa alma, para entendermos que Ele não deseja que vivamos em pecado. Ele nos libertou para uma vida de santidade. E essa busca é nossa inteira responsabilidade. Salvação é monergista, santificação é sinergista. Essas coisas não andam separadas. Logo depois da Páscoa, no dia seguinte, começa a festa dos pães asmos. É uma festa de quem está com pressa de sair deste mundo. De quem está dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, eu abomino o meu pecado, eu não quero fermento na minha vida, eu quero uma vida de pureza, eu quero uma vida que glorifique ao Senhor, eu não quero mais conversa com a velha vida, com o velho eu. E assim, meus irmãos, nós tratamos até o versículo de número 19. Nenhum fermento deve se achar na casa do povo de Israel por toda essa semana. A partir do verso 21, nós veremos que Moisés chama os líderes, os anciãos de Israel, e ordena que eles façam exatamente segundo aquilo que havia sido previsto, na parte inicial do capítulo 12. Então, a ordem para se fazer é dada no início do capítulo 12, e a descrição do que foi feito é dada na segunda parte do capítulo 12. E porque Deus muitas vezes se preocupa em repetir as coisas para nós? Porque Deus sabe como a nossa memória é falha, e porque Deus quer que também atentemos para o fato de que o povo se concentrou em cumprir cada um desses detalhes. Nós, muitas e muitas vezes, nos contentamos com uma obediência no geral, sabe? Uma obediência genérica. Deus quer de nós uma obediência específica, uma consagração integral da vida. Ele quer a purificação completa da casa. Ele quer isso de maneira dedicada e assertiva. E assim, é dito que os filhos de Israel, verso 28, foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E o que acontece na sequência é que eles agora vão testemunhar a ação de Deus através da 10ª praga. Os versos 29 a 36, que são os últimos que considerarei nesta noite com os irmãos, ainda que de maneira bastante panorâmica, são os versos que descrevem que Deus feriu os primogênitos na terra do Egito. Você deve se lembrar que os primogênitos eram extremamente valorizados naquela cultura. Eram os filhos que foram gerados na juventude de seus pais. E assim entendidos como aqueles que carregavam o maior vigor da família e do patrimônio genético da família. E, portanto, eles eram cercados de esperança. Particularmente, o filho primogênito de Faraó era entendido como aquele que carregava a própria essência da alma do Egito adiante. E Deus agora está julgando não apenas o filho de Faraó, mas também os filhos dos servos egípcios, até os mais simples entre eles, e inclusive os animais, que eram protegidos e idolatrados lá no Egito. E quando o Faraó se levanta, ele percebe grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse morto, diz o verso 30. Então, naquela mesma noite, Faraó chama Moisés
e dá aquelas ordens. Não se trata aqui de alguém que ainda esteja completamente quebrantado, perceba, ele ainda tenta manter a pose, como falei no início desta minha palavra. Mas os egípcios perceberam o drama, e diz o verso 33, que eles estão apertando o povo e dizendo, vai embora, israelita, vai embora, porque se você se demorar aqui, vamos morrer nós todos. O Egito também aprendeu a respeito da soberania de Deus. Diz o verso 34 que o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros para partir. Veja, eles não levaram o pão todo assado. Eles levaram a massa, eles levaram os utensílios para o preparo do pão, e quando chegassem em alguma altura do acampamento, faziam uma fogueirinha, preparavam o restante do pão ali, mas a massa estava pronta. E tudo aquilo embrulhado, dizendo, estamos de partida, estamos largando o Egito para trás. Então o povo marcha. Fizeram os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Aqui se cumpre uma profecia importante. Deus havia dito a Abrão que a sua descendência ficaria escravizada por 400 anos, mas que depois sairia com grandes riquezas. Deus permitiu, em sua soberania, que os israelitas sofressem debaixo da opressão de Faraó. E isso ilustra várias questões. Primeiro, que estamos vivendo uma batalha espiritual neste mundo e não deveríamos experimentar conforto. Mas é uma batalha que não vai durar para sempre e não vai ficar sem a devida vingança da parte do Senhor. Se Faraó mandou as parteiras hebreias matarem os meninos, agora são os primogênitos do Egito que morrem. Se os hebreus recém-nascidos foram jogados nas águas do Nilo, logo mais veremos o exército de Faraó afogado nas águas do mar. E aí então nós vamos ver Deus agindo com justiça retributiva aqui. E da mesma forma, nós vemos que na promessa de Deus para Abrão, depois que o povo estivesse escravizado e fosse libertado, ele sairia com grandes riquezas. O que foi que aconteceu quando Abrão peregrinou pelo Egito e Faraó colocou os olhos em Sara? Houve uma ameaça ao avanço da família da bênção, a família que carregava a promessa. Deus falou que Abraão geraria um filho e que nele seriam benditas todas as nações da terra, mas Faraó se intromete e ele então tenta quebrar o vínculo conjugal de Abraão com Sara e com isso ameaça seriamente os planos divinos. Um outro Faraó mais tarde vai tentar aniquilar os israelitas por meio da servidão, da escravidão, afogando meninos hebreus no rio Nilo, e também se intromete nos planos de Deus. E da mesma forma que o Faraó dos dias de Abraão recebeu o juízo de Deus, o Faraó dos dias de Moisés receberá também. Quando o Faraó dos dias de Abraão despediu Abraão, falou, por que você não me disse que era sua irmã, vai embora? Ele encheu Abraão de presentes. Tantos presentes que você sabe bem, que na sequência da história, Abrão e Ló já não tinham como pastorear todo o seu rebanho e precisaram se separar. Eles estavam profundamente enriquecidos. Aquilo era um prenúncio do que aconteceria aqui. Os israelitas saíram do Egito e pediram aos egípcios objetos de ouro, de prata e roupas. Roupa ainda hoje é caro, mas naquela época era mais. Era muito mais difícil do que hoje fazer tecido. E uma boa roupa significava um tesouro importante. E os hebreus pediram esses tesouros aos egípcios, e os egípcios os atenderam. E Moisés termina o versículo 36 com uma linguagem militar. Despojaram os egípcios. Veja que você bem poderia entender que essa entrega de objetos de ouro e prata pudesse ser assim. Por favor, vá embora, mas não deixa nada acontecer comigo. Seria uma espécie de salvo-conduto ou um pedido de misericórdia. Você talvez pudesse entender que se tratava de uma indenização por tempo de serviço, uma espécie de saque do FGTS. Vocês trabalharam aqui por 430 anos, não receberam direitos trabalhistas, está na hora de serem indenizados. Mas Deus não fala conosco sobre o que aconteceu aqui em termos trabalhistas, Ele não fala em termos indenizatórios, Ele fala em termos militares. Despojar significa, na linguagem bíblica, que quando dois exércitos se enfrentaram,
o exército vencedor passa a ter direito aos bens do exército perdedor. E nós, então, quando olhamos para essa linguagem, percebemos claramente, estamos falando da batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente, o time de Deus e o time de Satanás. E o time de Satanás perdeu feio aqui. E o time de Deus sai vencedor, saqueando, despojando o time perdedor. Isso também é uma das coisas que nós deveríamos entender. Nós somos do time vencedor e tudo haverá de ser nosso. E da mesma forma como os israelitas saíram do Egito carregados de tesouros, nós, embora às vezes pareçamos pobres, oprimidos, nós somos extremamente ricos e somos chamados a dedicar todas as coisas ao Senhor. Veja que esse povo redimido agora sai do Egito com objetos de ouro e prata, que podem ser muito bem utilizados ou podem ser muito mal utilizados. Esse mesmo ouro foi usado tanto para fazer o bezerro no pé do Monte Sinai, quanto para fazer o tabernáculo. E essa é uma questão importante, porque Deus tem colocado em nossas mãos diversos tesouros. Somos depositários das riquezas do Espírito, somos depositários das riquezas da palavra, somos depositários de Deus, de tanta coisa que Ele nos confiou. E muitas vezes fazemos mau uso dos tesouros e dos privilégios de que dispomos. O povo de Deus tem tanta bênção, meu irmão. O povo de Deus é um povo mais saudável, porque não fica se entupindo de droga, não fica fumando, não fica bebendo exageradamente, não fica se embriagando. O povo de Deus é um povo que tem na fidelidade conjugal uma proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. O povo de Deus é um povo que tem uma cultura de moderação, de prosperidade, de trabalho. Tantos estudos acadêmicos existem para nos mostrar que a ética protestante é responsável por muito do progresso da civilização ocidental. E nós vamos olhando para todas essas coisas e percebendo os tesouros que Deus nos confiou. Mas a pergunta é, você entendeu que Deus despojou o inimigo para te abençoar e que muitas vezes Ele coloca na sua mão tesouros preciosos? Mas o que você está fazendo com isso? Bezerro ou tabernáculo? Essa é uma pergunta importantíssima aqui. Nós precisamos nos perguntar, o que estamos fazendo com as riquezas que Deus está nos entregando? Veja, Deus liberta o povo de maneira monergista, mas o convida a uma santificação sinergista. Entrega tesouros em suas mãos e agora os convida a usar tudo para a sua glória. E o que nós vemos é que esse povo nem sempre se santificou e nem sempre usou o que recebeu do Senhor para a glória do Senhor. E eu creio que essa é a grande mensagem deste texto aqui para nós. Talvez a gente fique pensando, esse texto não tem nada a ver comigo, eu não fui escravo no Egito. Embora a gente tenha cantado aqui recentemente, talvez esteja na hora de cantar de novo, né? No Egito, escravo fui do vil faraó. Esse texto fala sobre nós. Éramos escravos do pecado, estávamos distantes de Deus, merecedores da ira. Fomos protegidos pelo mesmo sangue do Cordeiro. Fomos livrados da morte eterna e da justa ira de Deus sobre nós, porque Cristo, um Cordeiro imaculado, precioso, sem defeito algum, derramou seu sangue em nosso lugar. E Deus olhou para o sacrifício de Cristo e decidiu nos poupar de executar sobre nós a sua justiça. E agora? Agora Deus está nos chamando para usar todos os tesouros que Ele confiou em nossas mãos para a sua glória. Tudo o que recebemos é porque Deus está nos mostrando, dando-nos alguns dos prenúncios das grandes riquezas que haveremos de desfrutar quando a sua vitória sobre o nosso inimigo for completamente finalizada. Mas a pergunta é, o que esse tesouro está produzindo em nossas mãos? Como você tem aproveitado aquilo que Deus lhe dá? Sabe, em São José dos Campos, a receita para alguém se perder na igreja era quando alguém finalmente conseguia comprar um apartamento em Caraguatatuba. Caraguatatuba é uma praia do litoral norte, que fica a uns 85 quilômetros de São José dos Campos. E então a pessoa comprava um apartamento e falava, que bênção! Comprou um apartamento em Ubatuba, mas aí começava a faltar na escola dominical, porque quer aproveitar mais um pouquinho de praia, e aí então fica lá no... Sabe como é que é, né? O sábado de noite estava tão legal, e aí a pessoa fica e não vem para a escola dominical. Mas aí, já que perdeu a escola dominical, almoça na praia, faz um churrasco. Mas daí, quando chega a hora de subir a serra, tem muito carro, tem trânsito. A gente chega tão cansado para o culto da noite.
E aí uma coisa vai puxando a outra. Será que foi para isso que Deus libertou o povo de Israel, encheu aquele povo de ouro e enfiou eles na terra de Canaã? E a resposta é claro que não. E a pergunta é, o que você está fazendo com tudo que Deus colocou na sua vida? Com a liberdade que Ele te deu, com a salvação que Ele te deu? Você está vivendo de maneira santa para Ele e para a glória dEle? Ou você aparece aqui de vez em quando, usando o ouro que Deus despojou o mundo para te entregar, usando os dons, os tesouros que Ele te confiou, usando a liberdade que Ele te deu em Cristo, para ver, eu passei lá, Deus estava bem essa semana, mês que vem eu volto. Deus não libertou ninguém do Egito para viver uma vida qualquer. Deus chamou a todos e os encheu de tesouros e lhes deu liberdade para que essa vida fosse vivida para a sua glória. E nós precisamos pensar seriamente a respeito disso. Quando Deus prestar contas, quando Deus requerer contas, e nós tivemos que prestar contas a respeito do que Ele nos deu, e Deus disser assim, eu fiz a tua vizinha lá no Egito, te entregar roupas, te entregar ouro, te entregar prata. Eu te tirei da terra do Egito e chamei você para viver uma vida sem fermento. Que vida foi essa que você viveu? Deus não separou essas coisas na Bíblia. E uma das grandes armadilhas que nós devemos rejeitar é a ideia de que Deus, obrigado, eu fui salvo. Daqui para frente, pode deixar, Deus. O Senhor não precisa fazer mais nada. Com esse ouro que está aqui, eu construo uma vida boa para mim, do meu jeito, está ótimo. O Senhor não precisa mais se preocupar comigo. Me esquece, Deus, me erra. Essa religião não existe legitimamente aos olhos de Deus, embora tenha muita gente vivendo nela. Tome cuidado com isso e se pergunte se você tem entendido o seu tempo como um tempo de Deus, o seu dinheiro como um dinheiro de Deus, se você tem entendido o seu talento como um talento de Deus, se você recebeu uma habilidade que não está sendo colocada ao serviço de Deus, um dom que não é usado para o benefício do povo de Deus, dos seus irmãos, para o avanço do Evangelho. Se você não constrói a sua vida com um profundo anseio da glória, com rejeição ao pecado, se você anda acariciando alguns pecados e tratando-os como se fossem pecadinhos de estimação, essa não é a mensagem do livro de Êxodo para nós. A minha oração é que nós entendamos isso e que possamos viver em pureza, em santidade e em dedicação de tudo o que nos foi confiado para a glória do Senhor. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.